Só 15 clubes já chegaram no auge de serem coroados campeões europeus na era moderna da Liga dos Campeões. Mas claro, se a melhor campanha foi vencer o título, qual que foi a pior campanha de cada um? Nesse vídeo vamos ver qual foi a pior Champions de cada um dos 15 campeões na era moderna. Começando com um time que só venceu um título, o Manchester City. Eles começaram a crescer muito desde que a galera dos Emirados Árabes assumiu o clube, resultando no título da Premier League de 2012. Mas foi logo depois desse troféu que o seu sonho europeu foi destruído. Com a taça do Campeonato Inglês, foram para a Champions da temporada 2012 e 13. Mas o primeiro jogo era logo contra o Real Madrid, onde lutaram, mas mesmo com o City tomando a frente do placar, o Real virou, a primeira derrota dos ingleses. Mas ainda tinha 5 jogos, então na sequência foram enfrentar o Dortmund, só que conseguiram só um empate. Agora, se a situação já estava difícil, o próximo adversário seria ninguém menos que o Ajax. Sim, era o grupo da morte, o City precisava vencer, mas depois de abrir o placar, o Ajax virou. Com mais uma derrota, eles só tinham um ponto. Agora eram obrigados a vencer os próximos 3 jogos. Só o empate já era suficiente para serem eliminados. Mas quando forem encarar o Ajax de novo... E опасная ситуация! Дар в исполнении Аякса. Эриксон подает на ближнюю штангу и посмотрите, что происходит! Um desastre. O City até conseguiu mais 2 depois disso, mas não conseguiu a virada. Com esse empate, não tinham mais chance de classificação. Estavam eliminados. Agora, mesmo sem chances, para evitar uma humilhação maior, contra o Real Madrid conseguiram um empate. Só que para fechar essa campanha terrível, enfrentaram o Dortmund, que deu pro City mais uma derrota. Em 6 jogos, o City não venceu nenhum, empatou 3 e perdeu 3, terminando em último no grupo. E nesse vídeo a gente vai dos clubes com só um troféu até o maior campeão. Agora, se o City conquistou sua primeira Champions em 2023, o próximo clube é o mais novo a entrar nessa lista, o Paris Saint-Germain. Hoje eles são uma potência, mas alguns anos atrás não eram nada disso. Lá em 2004, anos antes de serem comprados pelo Qatar, se classificaram para a Champions ficando em segundo no campeonato francês. Para eles isso era um feito gigante, a primeira vez que eles classificavam em 10 anos. Mas o elenco deles era bem mais fraco do que hoje, então logo na primeira partida contra o Chelsea sofreram um baque. Derrota por 3-0 em casa. Depois veio o CSKA, um time que o Paris devia vencer, mas na Rússia perderam por 2-0. A campanha começou de forma desastrosa, até que no terceiro jogo enfrentaram o Porto e o Paris finalmente conseguiu uma vitória. Agora eles precisavam continuar vencendo para chegar nas oitavas, mas contra o Porto foi um empate e contra o Chelsea outro empate. Ainda assim tinha uma chance. Se vencesse o CSKA em casa no último jogo, estariam classificados. O caminho estava preparado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Et là, cette fois-ci, ce ballon, Com uma derrota por 3-1 em casa, o Paris foi eliminado na frente de sua própria torcida. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, sendo até hoje sua pior campanha na Champions. Agora outro clube que também tem só um título é o Borussia Dortmund. Muita gente não se lembra, mas o Dortmund tá na lista de campeões da Champions, vencendo em 97. Mas exatamente 20 anos depois, tiveram uma campanha para esquecer. Na temporada 2017-18, o Dortmund chegava com jogadores como Aubameyang, Götze, Pulisic, Rafael Guerreiro, entre outros. As expectativas eram altas, tanto que tinham até chegado nas quartas de final do ano anterior. Mas no primeiro jogo contra o Tottenham na Inglaterra, a realidade bateu. 3-1 para os ingleses. Foi um baque. Agora a pressão para o próximo jogo subiu, mas seria contra o gigante Real Madrid, que não deu chance. 3-1. Foram 2 adversários bem difíceis. Pelo menos o próximo era um que eles tinham a obrigação de vencer, o Apoel. Então Dortmund foi com tudo. Só que... o Apoel marcou, enquanto que o Dortmund só conseguiu empatar. Mas pior do que empatar com o Apoel é fazer isso em casa. No jogo seguinte, enfrentaram o mesmo time de novo. Só que mesmo com o estádio lotado, empataram. Isso já chega a ser vexame. Agora, para não ser eliminados, eram obrigados a vencer os 2 últimos jogos. Mas contra o Tottenham na Alemanha, não foi bem isso que aconteceu. Ali entregou pro Harry Kane, bateu pro gol! Venceu e passou no meio dos dois, tá dentro da área, só rolar atrás pro som! Gol! 2-1. Uma derrota que eliminou de vez os alemães. Mas ainda não tinha acabado. Ainda tinha um jogo contra o Real Madrid, que para fechar o caixão, derrotou o Dortmund de novo. Com 2 empates e 4 derrotas, o Borussia Dortmund fez sua pior campanha da história na fase de grupos. Mas vale lembrar também que anos antes, na temporada 2003-2004, o Dortmund foi eliminado na pré-Champions.
Mas na Champions, que de fato se classificou, a pior de longe foi em 2017. Mas se tu fosse o técnico, será que ia conseguir fazer uma campanha melhor? Bom, tu pode descobrir isso no Online Soccer Manager. Antes da gente continuar vendo a pior campanha de cada time, quero mostrar pra vocês esse jogo que eu tenho certeza que tu vai curtir. Como o nome diz, tu é o técnico de um dos vários times do jogo. Se liga o tanto de ligas que tem. Europa, Ásia, Américas, lá vai. Então bora vir aqui na Espanha e escolher um time aqui. E claro, eu vou escolher o Real Madrid. Ó, aqui tem o objetivo do time, que é terminar em primeiro na liga. E do lado tem os jogadores que tem com o overall de cada um. Só craque aqui. Segui meu time, Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde. Mas tem que dar uma mexida nesse meu time. Deixa eu botar essa formação 4-3-3. Beleza. Vou colocar o Vinícius Júnior no lugar do Mbappé. Colocar o Bellingham no lugar do Valverde. E aí a gente tá sem um ponto direita. Então deixa eu escolher um aqui. E claro que eu vou pegar o Rodrigo, né? Então beleza, nosso time tá formado. Mas pra melhorar mais ainda, deixa eu abrir um pack. Vamos abrir o pack de jogadores lendários pra ver o que vai vir. Alex Soares, Harry Pickering e Roberto Baggio. Que loucura, velho. Pra quem não sabe, o Baggio foi o cara que jogou a Copa do Mundo de 94 com a Itália. Ele foi o melhor jogador do mundo em 93. E olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o Tchouaméni de meio atacante e trocar ele pelo Baggio. Tá ali, ó. 97 overall. Pra gente vencer os campeonatos aqui, tem que aproveitar ao máximo de cada jogador em cada posição. Mas claro, o time não pode jogar bem sem treinar. Professor de meias, eu vou colocar o Tchouaméni pra melhorar o overall. E de zagueiros eu vou colocar o Militão. Mas é na partida que a gente vai testar esse time de verdade. Bora lá, contra o Celta de Vigo. Então acabou nossa primeira partida. Se liga, tentando uma preparação com comentaristas falando no pré-jogo. E nosso time meteu 5-0. Um gol do Mbappé, 2 do Vinícius Júnior, um do Rudiger e um do Rodrigo. Mas quero ver quando for enfrentar um time como o Barcelona, tá ligado? Eu tenho certeza que tu também vai curtir demais esse jogo, que também é totalmente grátis. Só baixar clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e também pode escanear esse QR Code aqui. Bora jogar! Agora voltando pro vídeo, depois do Dortmund, outro time que venceu a Champions só uma vez é o Olympique de Marselha. O Paris se tornou o segundo francês a ganhar. O Marselha venceu o primeiro título da era moderna da Champions, em 1993. Mas exatamente 20 anos depois, em 2013, fizeram uma campanha tão ruim que era quase impossível de acreditar que eles já tinham sido campeões. Em 2013, eles foram para a Champions como vice-campeões da França, mas o grupo que caíram era simplesmente insano. O Arsenal de Arsene Wenger, o Napoli e o Dortmund de Klopp, que era o atual vice-campeão europeu. Todo mundo sabia que seria um baita desafio, mas ninguém esperava que o Marselha fosse tão ruim assim. No primeiro jogo enfrentaram o Arsenal em casa e já sofreram o primeiro baque, 2-1. Uma derrota que não era nada comparada com a do próximo jogo. Contra o Dortmund na Alemanha, tomaram não 1, não 2, mas 3-0. Então assim, a partida que eles tinham mais chance de ganhar mesmo seria a próxima, contra o Napoli na França mesmo. Só que... Zapata, uдар pоворota! mais uma derrota. Agora a moral foi lá embaixo. E sem esperanças reais de evitar a eliminação, só continuaram tomando gol. 3-2 pro Napoli na Itália, 2-0 pro Arsenal na Inglaterra e 2-1 pro Dortmund na França. Em 6 partidas, o Marselha perdeu literalmente todas, terminando com um saldo de gols de 9 negativos. Isso sim é uma campanha ruim. Vamos ver se algum outro campeão conseguiu ter uma campanha pior que essa. Agora, se o Marselha foi humilhado 20 anos depois de ganhar o título, o próximo clube fez sua pior campanha justamente quando era o atual campeão, o Chelsea. Nesse vídeo estamos vendo a pior campanha de cada clube que venceu o título na era moderna da Champions League, ou seja, a partir de 93. E o Chelsea conquistou o título em 2012, então entrou para a temporada 2012-13 sonhando com o bicampeonato, contratando jogadores como o Oscar e até o Hazard. Aí o primeiro jogo da fase de grupos foi contra a Juventus em Londres, onde o Chelsea começou bem, abrindo 2-0. Mas o fracasso começou ali, porque a Juve empatou. Pelo menos no jogo seguinte se recuperaram, derrotando o Nordsjælland da Dinamarca por 4-0. Parecia que iam para as oitavas sem muito problema, e a próxima partida era outra para vencer de boa, contra o Shakhtar Donetsk. Só que não foi bem isso que aconteceu. E вот момент e gol! Вот, пожалуйста! Пас нужно на Фернандинho с мячом, удар по воротам, 2-0. O Shakhtar marcou 2 vezes, terminando a partida em 2-1. Agora somavam uma vitória, um empate e uma derrota. Um início decepcionante para o atual campeão. Pelo menos no jogo seguinte contra o Shakhtar de novo, conseguiram a revanche com uma vitória. Então toda a classificação seria decidida no jogo seguinte, contra a Juventus na Itália. Uma derrota e já era. Para eles era uma final antecipada.
Só que aí... Pirlo, attenzione Pirlo, zona tiro, prova Pirlo, deviazione, rete! Entra in area di rigore, attenzione Vidal, rete! Nel recupero, sono 3 minuti di recupero, palla in verticale, attenzione, Giovinco, rete! Os italianos meteram 3-0, então não teve jeito. O técnico que tinha vencido a Champions na temporada anterior foi demitido. Foi um resultado tão ruim que nem depois de outra goleada em cima do Northland conseguiram se salvar. Mesmo com 10 pontos, terminaram atrás da Juventus e do Shakhtar, sendo eliminados. A única vez que o Chelsea não passou da fase de grupos. A Juventus foi a principal vilã nessa eliminação, mas por coincidência, exatamente 10 anos depois, na temporada 2022-23, foram os italianos que sofreram. Naquela temporada, o maior campeão da Itália teve uma campanha tão ruim que os torcedores só querem esquecer dela. Tipo, a Juventus já vinha com dificuldade de ir longe na Champions, mas 2022 foi realmente o fundo do poço. Comandados por Allegri, caíram num grupo com PSG, Benfica e Maccabi Haifa. Seria difícil, mas pros torcedores não era nada que a Juventus não conseguisse lidar, tá ligado? Então foram pro primeiro jogo contra o Paris, mas o Mbappé tava com tudo, marcando 2 vezes para terminar em 2-1. Bom, ainda podiam se recuperar, agora o próximo jogo era em casa contra o Benfica, então na frente da sua torcida abriram um placar. Só que veio o balde de água fria. Com gols de João Mário e David Neres, o Benfica virou. Outra derrota. Até que finalmente no jogo seguinte contra o Haifa, conseguiram seus primeiros 3 pontos. Agora era hora de voltar para os trilhos. Ainda dava tempo de se recuperar. Então foram para o próximo jogo contra o Haifa, onde eram obrigados a vencer. Mas aí... E na perna esquerda com o cruzamento, toque de cabeça! Gol! Limpou para a perna direita, abriu com o Atzir em cima do Maccabi Haifa! Em um jogo que precisava da vitória, a Juventus foi derrotada por 2-0. Um verdadeiro desastre. Agora a pressão estava gigante. Tudo ia depender de vitórias contra o Benfica e PSG. Então foram para Portugal com esperança. Tanto que conseguiram ir com tudo e marcar 3 gols. Mas alguém esqueceu de avisar a defesa, porque sofreram 4. Com outra derrota, dessa vez por 4-3, a Juventus estava oficialmente eliminada. Mas ainda tinha mais um jogo para tentar terminar com dignidade. Só que em casa foram derrotados pelo Paris. Em 6 jogos, a Juventus só venceu 1 e perdeu 5. Uma campanha de fato desastrosa. Agora, antes de a gente ir para os tricampeões, tem outro clube que conquistou a Europa 2 vezes. Uma delas na era moderna da Champions, o Porto. Eles foram campeões em 2004 com o Mourinho, mas 4 anos antes chegaram a cair na pré-Champions e 3 anos antes disso ainda fizeram sua pior campanha na fase de grupos. Bom, na temporada 1997-98, o Porto era tricampeão português consecutivo, mas esse domínio em Portugal não significou nada no cenário europeu. O grupo era Real Madrid, Olympiacos e Rosenborg, da Noruega. Então, todo mundo esperava que o Porto terminasse em segundo, até que começou a campanha. 1-0 para o Olympiacos, 2-0 contra o Real Madrid em casa e contra o modesto Rosenborg, outra derrota. 3 jogos, 3 derrotas e nenhum gol marcado. Precisavam se recuperar. Então depois disso, empataram com o Rosenborg e venceram o Olympiacos. Finalmente uma vitória. Mas no jogo final contra o Real Madrid veio a última humilhação. 4-0. Em 6 jogos, o Porto perdeu 4, terminando em último no grupo com um saldo de 8 negativos. Uma campanha para esquecer mesmo. Agora, enquanto o Porto teve sua pior campanha lá nos anos 90, o próximo campeão da lista teve sua maior humilhação bem mais recentemente, o Manchester United. Cara, o United com o Ferguson chegou em 4 finais de Champions, sendo campeão de 2, mas depois de sua saída, o declínio do clube começou. Até que na temporada 2023-24 tiveram sua pior campanha de todos os tempos. Para aquela temporada, comandadas por Ten Hag, o United fez grandes contratações, como Mason Mount, Højlund e Onana, comprado por 50 milhões de euros. Mas a campanha desastrosa começou justamente com seu novo goleiro. Sané trouxe aqui pro pé esquerdo, rolou pro Kane, devolução pro Sané! Contra o Bayern na primeira rodada, o Onana começou com um frangaço. E então o Bayern continuou indo para cima. E mesmo que o United tenha marcado 3 vezes, tomaram 4, saindo com uma derrota. Uma derrota amarga, mas nada comparado com o que viria depois. Em pleno Old Trafford, encararam Galatasaray. Imagina, era obrigação do United vencer. E então começaram bem, marcando o primeiro gol, até que o Galatasaray empatou. Mas com resiliência, o United tomou a frente do placar de novo. Tava tudo indo bem, até que faltando 20 minutos para acabar... Yilmaz, good ball, Ektokoğlu, equalizer! Sanchez with the header, and Icardi's in behind them, and Icardi's 1v1, lifts it over the goalkeeper and scores!
o Galatasaray virou para 3-2, fazendo o United ser derrotado em casa. Um verdadeiro desastre. 2 derrotas seguidas. Até que no jogo seguinte contra o Copenhagen, graças a uma cabeçada de Maguire, finalmente conseguiram sua primeira vitória. Parecia que uma recuperação estava vindo. Tanto que no jogo seguinte contra o Copenhagen de novo, abriram 2-0 logo no primeiro tempo. Mas a partir daí, começou o desastre de novo. Conseguiram deixar o Copenhagen empatar, até que o United fez o terceiro. Mas quando parecia que iam sair com uma vitória de novo, o Copenhagen virou 4-3. Que decepção gigantesca. Então, se quisessem continuar vivos, precisavam vencer os 2 jogos restantes. Então foram para a Turquia enfrentar o Galatasaray. E dessa vez parecia que iam conseguir, chegando a liderar por 3-1. Até que... Vamos ver quem bate. Ziyech de pé esquerdo. Nada, que isso! Olha essa bola na área, pintou! Com outra ajuda de erros do Naná, o Galatasaray empatou 3-3, fazendo o United ser oficialmente eliminado da Champions. Agora a única esperança era conseguir pelo menos uma vaga na Liga Europa, mas no último jogo contra o Bayern, outra derrota. Em 6 partidas, o United venceu só uma, empatou outra e perdeu 4. Mas a estatística mais chocante é o número de gols. Marcaram 12, mas sofreram 15, sendo a pior defesa de toda a fase de grupos, empatado só com o Celtic e Estrela Vermelha. Que loucura! Agora outro clube com uma história gigante na Liga dos Campeões é um que chegou em 2 finais nos últimos 3 anos, a Inter de Milão. A camisa da Inter tem muito peso, mas lá no ano de 2000 chegaram a cair na pré-Champions, perdendo com o time da Suécia. Para muitos torcedores isso foi o fundo do poço, mas na fase de grupos, sua pior campanha foi bem mais recente. Em 2020, no meio de todas aquelas paralisações que aconteceram, a Inter terminou em segundo na Série A, só 1 ponto do título. Ainda por cima, foi vice-campeão da Europa League. Então imagina, chegaram na Champions da temporada 2020-21 com muita expectativa, caindo no grupo com Real Madrid, Mönchengladbach e Shakhtar. Mas logo na primeira partida veio um banho de água fria, um empate com o Borussia Mönchengladbach. Em seguida veio o Shakhtar, e mesmo com toda a pressão, não conseguiram furar a defesa, terminando com outro empate. Já não era um começo que esperavam. Ainda por cima que agora iam encarar o Real Madrid. A Inter tinha um timaço com Lukaku, Hakimi, Lautaro e outros, tanto que marcaram 2 gols, mas não foi o suficiente. O Real venceu por 3-2, 3 jogos e nenhuma vitória. Então o momento de se redimir seria em casa, na frente de sua própria torcida, onde iam poder dar revanche no Real. Só que não foi bem assim. Es Hazard el que va a disparar, 3 pasos de carrera, golpeo. La va a poner Lucas, balón al segundo palo, puede ser. ¡Gol! Outra derrota. Agora a Inter só tinha alguma chance se vencesse os 2 jogos seguintes, contra o Mönchengladbach e o Shakhtar Donetsk. Então contra os alemães foram com tudo, finalmente saindo com sua primeira vitória. Agora a classificação seria decidida no último jogo, que seria em sua própria casa contra o Shakhtar. Era vencer e garantir sua vaga nas oitavas. O empate e estavam fora. Então foram com tudo, 56% de posse e 20 chutes. Mas o goleiro do Shakhtar parou tudo, terminando a partida em 0-0. Em 6 jogos, a Inter venceu só 1, empatou 3 e perdeu 2, terminando em último no grupo. Nem mesmo uma vaga na Europa League. Que vexame! Agora, outro clube que também tem uma história gigante no torneio é o tetracampeão Ajax. Mas apesar do seu legado, eles já tiveram uma das piores campanhas de uma temporada. Lá no ano de 2012, o Ajax foi campeão holandês. Então para a temporada 2012-13 tinha expectativa, mas teve o azar de cair no grupo mais difícil, com Real Madrid, Dortmund e Manchester City. Sim, no mesmo grupo que o City teve sua pior campanha, o Ajax também sofreu. Mas essa talvez foi ainda mais humilhante. Na estreia contra o Borussia Dortmund, conseguiram até jogar bem para segurar o ataque, mas perto do fim, o Leva foi lá e marcou o único gol do jogo. Primeira derrota. Agora o próximo jogo seria contra o Real Madrid na Holanda, ou seja, iam jogar na frente de sua própria torcida. Só que não deu muito certo. Com 3 gols de Cristiano, o Ajax perdeu por 4-1. Já estava virando um desastre, e os 2 jogos seguintes eram contra o Manchester City, onde o Ajax finalmente mostrou sua força, vencendo e depois empatando. Uma resposta sólida. Agora, se ganhassem do Dortmund e do Real Madrid, estavam garantidos no mata-mata. Então contra o Borussia em Amsterdã, foram com confiança. Mas faltou combinar isso com o ataque do Dortmund. Depois o Ajax marcou um gol de honra, perdendo por 4-1 de novo.
Mas pior, com outra derrota, o Ajax agora estava oficialmente eliminado. Mas ainda tinha um último jogo, contra o Real Madrid no Bernabéu. E parece que o Ajax ainda não tinha aprendido. Tomou 4-1 de novo, com até o Kaká marcando. Em 6 partidas, o Ajax perdeu 4, marcando 8 gols, mas sofrendo 16, sendo literalmente a segunda pior defesa de toda aquela fase de grupos. Mas assim como a Inter, o Ajax também já teve uma eliminação ainda mais precoce, quando caíram na pré-Champions da temporada 2007-8. Pois é. Agora depois do Ajax, vamos para um clube que não venceu 4, mas 5 Liga dos Campeões. Mas além dos seus 5 títulos, esse time também já caiu na fase de grupos 5 vezes. O Barcelona. Sim, o Barça caiu na fase de grupos 5 vezes, 2 delas mais recentes, em 2021 e 2022. Agora, se tu acha que nessas temporadas aí o Barça foi mal, isso não foi nada comparado com a humilhação que sofreram na temporada 97 e 98. Comandados por Van Gaal, o Barcelona tinha um elenco bem forte, Luis Henrique, Figo e Rivaldo, mas tinha um grande problema. Era a primeira temporada sem o Ronaldo, que tinha sido vendido e deixando um buraco no ataque. Mesmo assim, as expectativas eram altas. Na verdade, o Barça era considerado o melhor do seu grupo, que tinha Newcastle, PSV e Dinamo de Kiev. Mas quando foram para a primeira partida contra o Newcastle, veio um choque de realidade. O time inglês abriu 3-0. O Barça conseguiu descontar, mas ainda assim perdeu. Aí no próximo jogo contra o PSV, só conseguiram um empate. Era claro que a defesa do Barça não estava nada boa, mas foi nos confrontos contra o Dinamo de Kiev que veio a verdadeira humilhação. Na Ucrânia, um incrível 3-0 para o Dinamo. Mas se isso foi ruim, em pleno Camp Nou, um negócio inacreditável aconteceu. Com Shevchenko voando, o Dinamo marcou 1, 2, 3 e 4, terminando em 4-0. Uma humilhação histórica na Catalunha, fazendo o Barcelona ser oficialmente eliminado. Os 2 últimos jogos era só para cumprir tabela, aí só aí conseguiram sua primeira vitória. Mas a alegria não durou muito. Na última partida contra o PSV, empataram de novo. Em 6 jogos, o Barcelona venceu só 1, empatou 2 e perdeu 3, marcando 7 gols, mas sofrendo 14, sendo literalmente o time com a pior defesa de toda a fase de grupos junto do Olympiacos. Bom, agora esses últimos anos do Barça não parecem tão ruins assim, né? E um dos times que humilhou o Barça na história recente da Liga dos Campeões foi o Liverpool, com aquela vitória gigante por 4-0. Mas os próprios Reds não escaparam de uma eliminação vexatória. Lá no ano de 2014, ano de Copa, o Liverpool terminou como vice-campeão da Premier League, classificando eles para a Liga dos Campeões pela primeira vez em 5 anos. Eles tinham jogadores como Gerrard, Coutinho, Henderson, Balotelli e mais. Era realmente um time sólido. Em um grupo com Real Madrid, Basel e Ludogorets, a expectativa era terminar pelo menos em segundo. Então foram para a primeira partida, uma que tinham que vencer, contra o Ludogorets em pleno Anfield. Mas o que parecia ser um jogo fácil se tornou uma batalha. Abriram o placar aos 82 minutos, depois o Ludogorets ainda empatou e o Liverpool só conseguiu fazer outro nos acréscimos. O Liverpool já mostrava sua fraqueza. Agora o próximo adversário era o Basel. Vencer era crucial, só que aí... Xhaka with the corner. And it's put in by Strela on the follow-up. Com só um gol, os Reds sofreram sua primeira derrota na campanha. Aí se as coisas já não estavam boas, o próximo era o gigante Real Madrid. Então se jogaram mal contra o Basel, agora foi ainda pior. Foram dominados em sua própria casa, tomando 3-0. Um desastre. Então a próxima partida era contra o Real novamente, dessa vez na Espanha. Precisavam dar a volta por cima. Mas aí... Boa bola com o Marcelo, tá dentro da área, cruzamento, Benzema! Gol! O Real venceu de novo, dessa vez por 1-0. Outra derrota pro Liverpool, que agora precisava vencer os 2 próximos jogos para ter alguma chance. Então na partida seguinte contra o Ludogorets, foram para cima marcando 2 gols, mas acabaram sofrendo 2 também. Então ia ficar para a última rodada contra o Basel. Mas outra vez não foi como esperavam, empataram em 1-1. Em 6 jogos, o Liverpool venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Uma campanha decepcionante demais. Agora outro time que a gente nunca imaginaria caído tão cedo na Champions é o gigante Bayern de Munique. Mas mesmo com seus 6 títulos, já tiveram uma campanha surpreendentemente ruim. Cara, um dos anos que o Bayern foi campeão europeu foi em 2001. Então lá na temporada 2002-2003, ainda estava recente a memória deles com a taça. As expectativas eram altas. Caíram no grupo com o Deportivo La Coruña, Milan e Lens, da França. Mas na primeira partida contra o La Coruña veio o primeiro baque. Sofreram uma derrota em casa por 3-2. Algo não parecia estar certo. Mas estava cedo ainda para se desesperar.
Então foram para o segundo jogo contra o Lens, onde o Bayern saiu forte para abrir o placar. Mas na segunda etapa, os franceses empataram, terminando o jogo em 1-1. Essa campanha já estava se mostrando mais difícil do que esperado, mas agora vinha um maior desafio, enfrentar o Milan. O jogo era na Alemanha, então a pressão estava no Bayern para vencer, e eles marcaram primeiro, mas o Inzaghi estragou a festa, virando para 2-1, outra derrota. Agora a única esperança do Bayern era vencer os próximos 3 jogos, então foram enfrentar o Milan de novo, dessa vez na Itália, onde lutaram demais, sofreram um gol, mas conseguiram empatar. Até aqui... Buona la conversione, posizione regolare, Pippo Inzaghi, gol! Com um placar de 2-1, o Milan venceu o Bayern outra vez. Os alemães agora tinham 3 derrotas em 4 jogos. Mas infelizmente para os torcedores, não acabou por aí. Na rodada seguinte enfrentaram La Coruña, onde começou nada como esperavam, com os espanhóis marcando o primeiro. Pelo menos o Bayern conseguiu empatar, parecia que ia ficar assim. Até que aos 44 do segundo tempo... Esperando o centro de Capdevila, centro que chega muito passado, gol! Mais uma derrota para o Bayern. Aí quando parecia que não podia piorar, no último jogo do grupo, em casa contra o Lens, tomaram 3 gols para terminar em 3-3. Em 6 partidas, o Bayern não venceu nenhuma, empatou 2 e perdeu 4, fazendo sua pior campanha de todas. Foram tão mal que se tornaram o segundo pior time de toda aquela temporada de Liga dos Campeões. Quase nem dá para acreditar. Agora, se o Bayern tem 6 títulos da Liga dos Campeões, vamos agora subir a escada, chegando no heptacampeão Milan. Mas ao contrário do Bayern, a pior campanha ainda está bem fresca na memória dos torcedores. Bom, lá no ano de 2021, o Milan terminou como vice-campeão da Série A, garantindo uma vaga direta na Liga dos Campeões. Para eles isso era gigante, sua primeira aparição no torneio desde 2014. Mas nessa volta para a competição tiveram azar, caindo no grupo com Liverpool, Atlético de Madrid e Porto, uma pedreira. O Milan era um time em reconstrução, com Rafael Leão, Kessié, Theo Hernandes, etc. Mas na primeira partida, o peso da camisa pareceu ajudar. Foram para o intervalo contra o Liverpool em Anfield, vencendo por 2-1. Mas a alegria durou pouco. Na segunda etapa, o time do Klopp marcou 2 vezes para virar. O Milan sofria sua primeira derrota. Agora o próximo jogo era em sua casa, contra o Atlético de Madrid. E dessa vez sim, o Milan não ia deixar a vitória escapar. Marcou na primeira etapa e segurou a vantagem. Até que nos últimos 7 minutos de jogo... Se repete, hein? Olha a bola pro Lodi, ele tocou de cabeça pro meio, olha o gol! Gol! Lá vem Suárez, tomou distância, bateu pro gol! Gol! Sofreu uma virada no finalzinho. Um baque gigante para acabar com a sua confiança. Agora o próximo adversário era o Porto. Mas o Milan não conseguiu se impor e ainda sofreu um gol, terminando com sua terceira derrota seguida. Um desastre. E piorou quando na partida seguinte levou um gol do Porto de novo. Mas dessa vez empataram, terminando em 1-1. Já não tinha mais esperança de conseguir alguma coisa. Parecia que iam sair daquela Champions sem nada. Até que no próximo jogo contra o Atlético, conseguiram marcar aos 42 do segundo tempo, conquistando sua primeira vitória. Agora, para chegarem nas oitavas, iam precisar vencer do Liverpool no último jogo e ainda torcer por uma combinação de resultados. A esperança é a última que morre, então foram pro jogo e começaram marcando. Mas o Liverpool virou de novo. Outra derrota do Milan, que terminou a Liga dos Campeões com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, ficando na lanterna do grupo. Humilhante. Mas se a gente juntar os títulos do Milan com os do Bayern, ainda fica menos taças que o próximo time, o gigante Real Madrid. Com 15 títulos conquistados, é praticamente impossível imaginar o Real tendo uma campanha tão ruim na Champions. Mas de todas as temporadas, teve uma que foi realmente seu momento mais baixo. Em 2005, o Real tinha os Galácticos, e caiu no grupo com o Lyon, Rosenborg da Noruega e Olympiacos. Era pra ser fácil. Aí na primeira partida contra o Lyon de Juninho Pernambucano, o Real estava sem jogadores importantes como Zidane e Ronaldo. Mesmo assim, ainda tinha o Raul, Beckham e outros. Então foram pra partida. Mas o que aconteceu chocou todo mundo. O franc joué par Juninho, une frappe, le but, il est derrière. Il y a devant lui un mur à 3, il tente la frappe. Le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Bien joué Wilton pour décaler Réveillon. Ah oui. Um sonoro 3-0. Uma derrota massiva que mostrou que tinha algo muito errado com esse time. Até que para a partida seguinte o Zidane voltou, então conseguiram vencer o Olympiacos. E depois também ganharam os 2 jogos contra o Rosenborg. Agora o próximo jogo era contra o Lyon de novo, era hora da revanche. Então dessa vez o Real abriu o placar com Guti. Mas na segunda etapa os franceses marcaram, terminando em 1-1. Mas ainda tinha mais um jogo, contra o Olympiacos, onde o Real abriu o placar com Sérgio Ramos.
era mais uma vitória a caminho. Até que na segunda etapa veio a surpresa. Os gregos literalmente viraram o jogo. Com um placar de 2-1, o Real Madrid foi derrotado de novo. Para um clube como o Real, esse foi um início de Champions desastroso. Mesmo assim, conseguiram terminar em segundo no grupo, se classificando para as oitavas. Pois é, na pior campanha do Real Madrid na Champions, eles ainda chegaram nas oitavas, nunca caíram na fase de grupos. E o próximo adversário era contra o Arsenal de Henry. Mas agora o Real tinha outra arma, Ronaldo recuperado. Zidane, Ronaldo, Beckham, tava todo mundo em campo. Mas quem roubou a cena foi um Henry. Here's Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! Com a vitória de 1-0, o Arsenal derrotou o Real no Bernabéu. Outra derrota, que foi uma gota d'água para desencadear uma crise total, levando até a renúncia do presidente Florentino Pérez. Mas ainda tinha o jogo da volta, onde o Arsenal segurou firme, sem deixar eles passarem pela defesa. Com o placar agregado de 1-0, o Real Madrid foi eliminado nas oitavas, encerrando com só 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, a sua pior temporada na Liga dos Campeões. Eles também já caíram nas oitavas em outros anos, mas nenhum foi tão ruim quanto essa. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Eu tenho certeza que tu vai curtir demais o Online Soccer Manager. Só clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Ah, eu acho que tu vai curtir esse vídeo aqui também. Então beleza, valeu e tchau!